Queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 5, verso 33. Vamos ler juntos? Eles lhe perguntaram: por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Parece nós, né? Vivem comendo e bebendo, né? Ontem, hoje vai ter de novo, né? Estava brincando com os irmãos, não sobrou tanto pão, irmão, que hoje a ceia vai ser um pão francês. Não vai receber a ceia, um pão não. Amém? Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar quando o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhes dará e será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então contou-lhe esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará velho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Aleluia! Olha para o seu irmão que está do seu lado. Vamos fazer uma assembleia hoje para honrar o meu amigo assembleiano aqui, puro. Agora para o irmão do seu lado falar assim: vinho novo em odres novos. Fala para ele assim: hoje tem vinho novo para vocês. Quantos creem nisso? Dá uma glória a Deus aí. Deus já está derramando algo aqui hoje. E vai continuar derramando, amém? Marca o dia de hoje, vai ser um marco para nós como igreja. Quantos creem nisso? Amém. Para você como um ministro do Evangelho, como um homem de Deus aí, hoje é um marco, amém? Porque Deus vai derramar, já está derramando e vai derramar algo novo em nós. Porque existe uma missão dada por Ele, para todos nós aqui, amém? Então ali eram os fariseus questionando Jesus. Porque assim como hoje, todos aqui têm discípulos. Porque Jesus ele falou para todos, né? Ide, pregai a toda criatura, e o ide fazer discípulos. Essa é a maior obra na terra. Porque ir e pregar é fácil. Quando a gente faz o Manifesto Ruiz, lembrando que dia 27 tem, hein? Manifesto Ruiz. É simples, sabe por que é simples? A gente coloca a caixa e prega. As pessoas estão lá, ouvem. Algumas daquelas ali que estão ali ouvem e vão para outras igrejas. Essa parte é a parte mais fácil. E você estuda a palavra, você prega Jesus, as pessoas ouvem e a semente é lançada. Mas onde existe a maior dificuldade, que muitos pulam essa parte, é o fazer discípulos. Porque o fazer discípulo já não é simplesmente você pregar, mas é você trazer a pessoa para uma mesa e conversar com ela. É você ouvir ela, você entender os problemas dela. Você discipular ela e ver que muitas vezes o discipulado que você está falando para ela, ela vai fazer totalmente o contrário. Então, esse trabalho que Jesus nos disse para fazer. Também. E quando você tem discípulos que, eu lembro que o apóstolo falava de xerox, né? Paulo ele fala o quê? Sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo. Então a resposta de Paulo é tão grande que ele fala: pode me imitar. E acontece também isso no discipulado. As pessoas que são discipuladas por um líder, você vê que elas começam a agir igual, como o Éder pregou aqui, né? Que Pedro estava lá acompanhando de longe a crucificação e as pessoas falaram: ele fala como Jesus, ele é um discípulo dele. Então, os fariseus tinham muito essa observação de ver com quem eles pareciam. Porque existiam mestres naquela época. Para quem não sabe, quando Marta e Maria lá, né? Marta está fazendo os mistérios, Maria se assentou, e significava o quê? Quando você se assenta para ouvir o mestre, você está sendo discípulo daquela pessoa. Então os fariseus ele olhavam muito a questão de como os discípulos estavam se comportando para julgar o mestre. E assim também é hoje, nos dias de hoje. Quando você quer entender como é um pastor, você não olha para o pastor, você olha para a igreja. Como que essa igreja se comporta? Como que essa igreja se realiza?
E a igreja normalmente ela é a cara do líder. Assim como também as células. Eu sempre falo para os líderes, quando eu vejo que os trabalhadores não estão bem, muitas das vezes é porque o líder não está bem. Nós vamos entender que o líder não está bem é uma fase necessária. Ouviram isso? O líder não está bem é uma fase que acontece, é necessária. Então, quando eu estou olhando para os líderes, eu costumo olhar para as pessoas da célula, os trabalhadores, aqueles que estão discipulando mais de perto. E o reflexo deles, normalmente, é o que o líder está realizando. Então, quando os trabalhadores estão bem animados, estão entrosados, é só reparar que o líder está nos dias bons. E quando o líder está nos dias maus, às vezes o reflexo atinge também os trabalhadores. E vice-versa. E assim eles faziam. Eles estavam observando Jesus, eles estavam questionando. Os seus discípulos comem demais. Eu acho que ele é mais para você hoje, pastor. Seus discípulos comem demais. Quem está de dieta aí? Levanta a mão. Ninguém, tá vendo? Estou falando. Não tem ninguém de dieta. Está todo mundo esperando acabar o culto para comer as coxinhas sobre ontem, né? Então, irmãos. Antes da coxinha tem vinho novo, né, amor aí? Então eles estavam reparando, ó Jesus, seus discípulos não fazem isso, de João fazem. E aí Jesus explicou uma parábola, e aí chega na parábola que nós vamos falar a respeito hoje. Jesus ele explica assim, ó, eles vão jejuar, mas não agora. O noivo ainda está presente, quando o noivo se retirar, eles jejuarão. Jesus usou o casamento, né? E hoje, novamente meditando na palavra, eu lembrei muito do que o pastor ministrou no casamento, ontem aqui da Daiane. Eu vou usar algumas coisas que ele ministrou para interligar. Mas como o próprio pastor disse, as festas judaicas elas demoravam no mínimo 7 dias, eram vários dias, né? E de fato, enquanto eles estavam ali no casamento, ninguém jejuava, porque eles comiam e bebiam na festa. E aí Jesus usou essa parábola para dizer que o noivo estava ali, estava falando a respeito dele, mas quando esse noivo se ausentar, que ele estava falando a respeito da crucificação, aí sim jejuarão. Se você puxar a história sobre o jejum, por que você jejua? Você sabe por que você jejua? Você tem noção? Por que eu vou jejuar hoje? Qual é o meu propósito? O que eu estou buscando? Todos nós sabemos que o jejum é uma forma de nós afligirmos a nossa alma para buscarmos mais a Deus. Então, o jejum no dicionário, que é o jejum medicinal aí fora, que você vai fazer um exame e fica ausente de alimentação. Esse é o jejum que todos conhecem. Mas o jejum espiritual, além de você se ausentar de algo, um alimento, algo do tipo, você precisa conciliar isso com busca a Deus. Porque é quando a sua alma está afligida e o seu espírito começa a aguçar. Então, o jejum espiritual é encarregado da ausência, por exemplo, de alimento, junto com a busca, oração. Então, quando nós cristãos jejuamos, mas não oramos, nós estamos simplesmente se ausentando de alimento. Então, essa busca nos faz se aproximar mais de Deus. E aí Jesus vai explicando para aqueles homens que eles vão precisar buscar quando ele fosse crucificado. E ele diz a respeito do quê? Não se coloca vinho novo, uma nova mensagem, um novo propósito, uma missão daquele odre que precisa ser renovado. Hoje eu queria colocar aqui para nós os 3 níveis que você, como um odre, pode estar. Porque ontem o pastor falou no casamento que Maria identificou o problema. Então nós temos que identificar o nosso problema. Como Maria ali, né? Mãe de Jesus. Identificar o nosso estado, o que nós precisamos fazer e o que Deus está nos proporcionando viver. Porque qual é a mente de Jesus para nós? Eu quero derramar vinho novo. É a vontade de Deus essa. E aí nós cantamos aqui, cantamos a palavra, é o que a Bíblia diz, né? Davi escreve isso, que Deus falou para ele: porque você amou a justiça e odiou a iniquidade, eu te unjo com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Então nós cantamos a palavra aqui. E Deus está falando a respeito de uma pessoa que amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isso, Deus derramou vinho novo. Óleo de alegria. Então, Deus está dizendo o quê? Que este homem, dizer que é eu e você, dizer que é o William, o cara que está amando a justiça e odiando a iniquidade, está se transformado. O Deus que quer derramar o vinho novo falou, ele precisa receber. Está pronto. Só que quando Deus olha para nós e vê um odre,
velho. Você sabia que existem dias que você está como um odre velho? Tem dias que acontecem coisas que te faz um odre velho. E aí Deus não pode derramar algo novo, sabe por quê? Porque Ele falou na palavra, o odre velho que recebeu vinho novo, estoura. Então eu queria colocar 3 sinais aqui de um odre velho, que é o primeiro de todos. Acredito que você vai identificar. Vamos mudar de odre para tapuer? Ninguém usa odre aqui hoje, né? Quem usa tapuer? Todo mundo, né? Quando fala tapuer, não tá cheio, né? Eu não achei, porque quando eu casei, eu coloquei os clientes que queriam ganhar, e eu coloquei tapuer para cheio. Ela me deu um saco de lixo assim, ó. Que até hoje eu tenho tapuer que ela me deu, gente. Até hoje. 10 anos de casado, eu tenho umas tapuer aqui. E essa tapuer é velha agora, né? E aí, tapuer velha, o que eu faço? Eu coloco qualquer coisa. Sobrou uma cebola. Sobrou um arroz. Quem faz isso, né? Sobrou um arroz, não vou jogar fora, né? Porque Deus não gosta de fixar comida. Aí você guarda na tapuer velha. Aí fica na geladeira. Depois de 7 dias você joga fora porque estragou na geladeira, né? Todo mundo faz isso, né? E o odre velho, ele é assim. Imagina uma estante daquela época cheia de odres. O odre mais velho, ele era menos usado. E ele acumulava coisas que talvez nem se utilizava. Quando é que nós estamos nesse estado? O odre velho é o quê? Que acumula preocupações. Então, você se enche de coisas que não provém de Deus. A ansiedade aflorada. Você vem para o culto tão velho, tão odre velho, que você não consegue nem prestar atenção na palavra. Por isso, quando está adorando, você está aqui pensando, nossa, mano, minhas contas estão... Como é que eu vou fazer essa semana? E os irmãos estão... Deus, você entende? A mulher está aqui, você está assim, ó. A mente está tão desligada, está tão cheia de coisas, né? Está carregando tanta coisa aqui. A Bíblia diz que nós carregamos tesouro em vaso de barro, né? Aleluia. Nós precisamos carregar aquilo que é eterno. Então, o excesso de preocupação, às vezes te enche de uma coisa que está ocupando o espaço que era para Deus ocupar. Então, a desvalorização do odre começa assim. As suas preocupações estão tomando a sua mente. Quem está nesse nível já começa a se desligar de Deus. Por quê? O espaço que era para o Espírito Santo está enchendo, está cheio de dificuldade. Por isso que a Bíblia diz, né? Lançai sobre Cristo as vossas preocupações, porque Ele tem que cuidar de vós. Então eu tenho que encher o odre com a palavra de Deus. Quando eu começar a me preocupar demais, carregar coisas que eu não precisava carregar, eu tenho que lembrar, Deus está cuidando de mim. Eu preciso me conectar. Então normalmente essas pessoas que já estão nesse nível têm dificuldade de se conectar com Deus. E aí, por estar já nesse nível, o líder, por exemplo, tem dificuldade de corrigir. Porque ele já está vazio. Já está num nível fragilizado. E eu quero ressaltar aqui que todos nós entramos nesse nível. Estou pegando isso porque eu vivi isso há 2 meses atrás. Quer dizer, estava vivendo há 2 meses atrás. E faz parte do processo de Deus para derramar algo novo em você. Aleluia. Então a gente começa a se irritar com tudo. A gente parece que tudo está errado. A gente quer tudo do nosso jeito. Mas por quê? A sua mente está ocupada de coisas que não provêm de Deus. E essa pessoa nesse nível, nós como os líderes vamos identificar por quê. É perigoso a forma que você aborda essa pessoa. Porque uma pessoa cheia de coisas que não provém de Deus, ao invés de estar cheia da palavra, ela se ofende fácil. Ela se fere fácil. E aí uma pessoa ferida, grave isso, uma pessoa ferida entra no segundo nível do odre velho, que é quando o odre está com rachaduras. Esse é um outro nível, que muitas vezes eu você entra. Imagina um pote, um odre com rachadura. Você coloca, o que acontece? Ele mina. Eu tive que pagar R$250 de conta de água esses dias, porque alguma bênção na minha casa está minando. Eu acho que eu descobri o que é. Mas vai minando, não consegue reter aquilo que estava dentro do odre. Como é que começa isso por nós? Vemos na igreja, estamos aqui adorando, somos cheios. De repente lá fora você está se estressando, já está complicado a sua vida, você já está, às vezes, muitos aqui começam a falar palavrão do nada. Tudo que você recebeu, você não conseguiu reter. Por quê? Porque o óleo está rachado. E na nossa vida, o que é a rachadura? Primeiro ponto.
Traumas e abusos que eu coloquei aqui. Quando eu comecei a buscar Deus, o pastor Alessandro está aqui, ela vai lembrar disso. Para quem não sabe, o pastor Renato, o pastor Alessandro, por um bom tempo foram os meus pastores, me levou para conhecer a Cristo. E teve uma época que nós fizemos um propósito com os jovens, tinha mais ou menos uns 8 jovens, né? Vamos para o monte buscar a Deus. Naquele dia, todos os jovens foram cheios do Espírito Santo, falando em línguas. Quem ficou sem fazer nada? O Billy. Eu lembro da pastora Alessandra orando por mim, que era as correntes, não sei o quê. Nada, irmão. Sabe por quê? O óleo que veio para todo mundo vinha em mim já, pelo buraco. Óleo rachado, cheio de coisa, cheio de trauma, cheio de dificuldade. Então foi um processo ali para mim identificar essas rachaduras, esses traumas, ser tratado, confessar os meus líderes para que eu venhasse ser renovado e pudesse receber o Espírito Santo. Demorou demais. Então, traumas, carrega. Eu assisti aquele filme Divertidamente, meu irmão, sério, eu chorei. Um filme de criança, eu chorei. Por causa das lembranças, memória base, já começou a vir uma pregação, mano. Vou botar um filme um dia aqui para te assistir depois do filme da palavra, né? E eu comecei a ver o quanto interfere mesmo na nossa vida. Às vezes, sem você perceber, os traumas interferem na sua vida. Porque eles são rachaduras. Eles ainda estão abertos. Essas feridas não foram resolvidas. O propósito de Deus é o quê? Resolver para que delas vire não mais dor, mas sim saia poder. É Deus pegar os seus traumas e começar a usar para o propósito e você ter autoridade espiritual sobre os traumas. Então nós temos que resgatar isso aqui, tirar para fora. Outra coisa que eu coloquei aqui, palavras de maldição. Irmãos, existem vários pontos. Eu estou colocando os pontos que eu vivi. Como eu estou falando, né? Onde nós vivemos, nós temos poder para ministrar. Então, a minha vida cristã, não só quando eu me converti, mas depois no processo, no dia a dia, nas traições ministeriais, nos problemas, quando as pessoas que estavam do seu lado se voltam e você fica ali, palavras são ditas. E se você não estiver consciente da sua posição, você permite que essas palavras entrem e criem rachaduras. Ah, mas o problema está em quem fala. Não está. Porque eu já fui um cara que liberou palavras para minha esposa, por exemplo. Mas porque a gente estava começando a caminhar com Deus, o dia que ela foi lá em casa, ela abriu a porta para ele. A esposa estava uma bênção. E aí eu, né, o esposo, em vez de chegar nela e trocar uma ideia, vai com os negócios do Brian, você vai, para ele você não vai, né? Liberou palavras que machucou ela, que depois teve que ter um tratamento para as palavras que eu disse, o esposo dela, para curar ela. Então, se nós que estamos andando junto ali, lado a lado, tem poder, muitas vezes, para liberar palavras que pode ferir, quanto mais as outras pessoas. Então, diz a respeito muito mais de nós que recebemos a palavra, não de quem está falando. Mas, essas palavras podem entrar no seu coração e fazer com que você não avance de nível nunca em Deus. Todas as vezes que você começa a crescer, começa a avançar, Deus fala, vou derramar do vinho novo, vou derramar uma nova unção, vou levar essa pessoa para o próximo nível. Aí aquelas palavras que estão lá atrás, vem à tona na sua mente, te faz perder o foco, e aí aquela fissurinha começa a virar uma cratera, que é tudo que Deus coloca sobre você, se perde. Então enquanto eu falo isso, já começa a pensar nessas palavras para o seu coração, sabe por quê? Como o pastor falou, ele vai arrancar a iniquidade, ele vai arrancar as coisas, ele vai arrancar essas palavras hoje aqui. Porque o propósito de Deus é que hoje você já viva um novo nível em Deus. Aleluia! Então já começa a pensar nessas palavras aí, mesmo que doam no seu coração, mas Deus vai arrancar hoje. Amém, Jesus. E aí quando nós permitimos palavras domar a nossa vida, essas feridas não são tratadas. Feridas não tratadas, ela não está curada. Então todas as vezes que encostar, igual eu falei uma vez na adoração aqui, e alguns me disseram, ouviu isso de mim? Nós sabemos que a igreja é um corpo, amém? É um corpo, não é? Uns é o dedão, os gordinhos é o dedão, eu sou o dedão. Outros é o braço, todos nós precisamos um do outro, precisa. Só que olha o que acontece às vezes com uma pessoa que entra aqui, por exemplo. Uma pessoa que entra ferida. Quando você machuca, machuquei o pé, está doendo no pé. Então, está doendo. Só que, normalmente, uma ferida, uma dor,
Você até esquece da dor, ela vai passando a dor e tá ali, você esqueceu. Aí você vive sua vida normal. De repente alguém vem e encosta. Encostou, voltou a doer. O que você faz? Tudo que vai chegar perto você já se afasta. Porque você vai estar com medo de bater de novo. E quando você entra nessa visão, eu tenho que proteger minha perna para ninguém bater, você esquece do corpo inteiro. Você esquece da mão, esquece da cabeça, esquece de tudo. Você só foca na perna. E as pessoas que vêm feridas para a igreja é assim. Ela vem ferida e ela está aqui servindo. De repente Deus coloca uma oportunidade para ela servir. E desse serviço vem alguma coisa que à tona que feriu ela no passado. Ela esquece de toda a igreja, de todos os irmãos. Ela só foca na onde dói. Vou dar um exemplo para você entender. Digamos que já aconteceu comigo isso aí. Fui ferido por um pastor. É um pastor que não desenvolveu um bom trabalho lá e me feriu. Aí eu saio da igreja. E aí eu vou para a igreja nova e eu estou lá, servindo, começo a servir. Aí eu vou para o louvor, estou servindo. De repente o pastor atual tem uma atitude igual que faz lembrar meu trauma com outro pastor. Só que a igreja que eu estou agora tem vários irmãos que estão me abraçando, me abençoando, me protegendo, ligando para mim. O próprio pastor também está ali se empenhando, me ligando, fazendo um trabalho diferente do outro. Mas a atitude dele por ser igual me faz esquecer de todo o corpo. Tudo que foi feito. E foco só naquilo que ele fez de errado para mim. E aí eu me desligo do corpo, mudo de igreja. O que mais acontece é isso hoje. Então o que Deus quer fazer? Ele não quer que você proteja a ferida, Ele quer curar a dor que está na sua perna. Sua perna, na sua mão, na sua mente, na sua alma. Então esse é o propósito de Deus, curar todas as suas feridas, seus traumas, as palavras malditas sobre você, para quê? Para que você venha avançar de nível. Quantos querem avançar de nível? Amém! E aí acontece o quê? Nós continuamos buscando, Uma das coisas que a gente mais faz aqui nessa igreja é gabinete pastoral. Por quê? É no gabinete que a pessoa coloca para fora aquilo que ela precisa. Não invente, irmãos, de viver as coisas em Deus, buscar crescer em Deus, virar o líder de célula sem tratar as suas feridas. Não invente isso. O que Jesus falou? Se eu derramo vinho novo em um odre velho, o odre... Tem pessoas que omitem as coisas, esconde, não falam. E aí vai vivendo, vai crescendo, vai enganando, vai subindo. Quando recebe algo de Deus, não aguenta. E aí, o odre estoura. Então, quais as condições de um odre que está estourado? Primeiro, não se afirma mais em nada. A pessoa não consegue se erguer sozinha, porque está destruída. Não tem forças mais para buscar Deus. São as condições que talvez você possa estar assim. Às vezes você consegue ir para a igreja, mas você não consegue levantar a mão para adorar. Por quê? A sua alma está destruída. Você traçou um caminho que precisava ter passos, e você deu um passo além daquilo que estava ao seu alcance, e por isso você se destruiu. Quantas vezes a gente pega aqui pessoas que chegam na igreja destruída, vai ver, foi ungido a diácono fora do tempo. Aí nos gabinetes, conversando, entendendo, pô, tá vendo? O problema dele é isso aqui, ele não está pronto ainda. E aí qual é o nosso papel? Preparar a pessoa, preparar o odre para que receba o óleo novo. O odre quebrado já se desliga completamente de Deus. Então ele não sente mais Deus. Por exemplo, um culto igual esse. Talvez, meu irmão, nesse culto que você vê Deus aqui entrando nos louvores, invadindo nosso coração, talvez você hoje aqui não sentiu nada. E o sentir, irmãos, não é arrepiar, você não sentir arrepio, Deus não estava aqui, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha de muitas formas. De repente você estava aqui, você não chorou igual eu, não babou, mas você estava ali, seu coração queimou, você está feliz. Caramba, mano, que da hora essa igreja. Tem irmão que fica assim, alegre. Pô, tem uma alegria aqui, todo mundo, começou a meditar em vários louvores. Tem irmão que estava no meio do louvor aqui, Deus está vindo e está começando a bolar uma pregação já. Caramba, mano, Deus deu uma palavra que só foi me chamar, já. Deus está vindo aqui, está te movendo. Então o Espírito Santo não é que ele vem para te fazer chorar, ele vem para te fazer movimentar. O Espírito Santo é o sangue que corre nas nossas veias, faz o meu movimentar. Então, se você está aqui e não aconteceu nada, quer dizer que você está num estado de vaso despedaçado. Aí você agora pega na mão do seu irmão assim, ó. Fala para ele assim, ó, Deus vai te restaurar hoje.
Deus vai te transformar hoje. Porque, por que eu falei que é tão necessário? Todos nós entramos nesse caminho, irmãos. Entramos nesse caminho de luta, dificuldade, a gente está lutando, guerreando, de repente você dá uma paulada, aí o vaso começa a dar uma balançada, aí você começa a dar umas trincadas, e aí de repente você está destruído. Não adianta você falar que você não ficou assim diante da sua vida ou não está assim, que é mentira. A gente fica assim, e na hora que a gente está destruído, meu irmão, é quando a gente não consegue sozinho. Por isso eu falo, pega um sermão mesmo aí e fala, é hoje, meu irmão, hoje eu vou orar por você, você vai dar um pulo aqui no helicóptero, você vai ter uns 3 ovelhas para te segurar, meu irmão. A gente vai sair desse estado de fracassado, quebrado. Porque um vaso quebrado é um vaso que passou por muita dificuldade. Meu irmão, tem 2 meses que a gente está passando uma luta. Mas nesses últimos 3 dias, cara, eu tenho experimentado uma graça de Deus tão grande. E quando nós experimentamos a graça, é Deus falando assim: glória a Deus, vocês estão aprovados. Glórias a mim, vocês estão aprovados. Toma algo novo, ó. E aí vem ideia, vem coisas assim, não sei o que, começa os irmãos se levantar e... Então eu creio muito nisso, né? Existe um momento, eu falei isso com ele, algumas pessoas, eu creio muito no momento a favor agora. Mas Deus vai precisar nos preparar para isso. Eu estava, sexta-feira, cara, eu chorei demais, né? Chorei demais no culto, porque a gente passa as dificuldades, Deus permite as dificuldades, as provações. Porque o que é um vinho renovado, um odre renovado, né? Odres novos. Então, como é que eu me renovo como odre? Eu coloquei hoje, ela mandou uma mensagem, pastor, estava com isso aqui também, tal. O que você acha? Ela mandou uma mensagem e eu comecei a chorar, porque eu estava na hora meditando na palavra, e era praticamente tudo que ela estava falando estava no meu esboço. E uma das coisas que eu coloquei lá é o quê? Romanos 12. Que é para ir para o culto hoje. Como é que um odre se renova? Como é que eu me transformo? Romanos 12 diz o quê? Não vos conformei com este século, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Então, como é que um odre sai do estado de velho para um estado novo? Sendo transformado pela palavra de Deus. A palavra vai nos transformar, nos dá resistência para conseguir suportar o novo vinho de Deus. Aleluia. É na palavra que aí você vai encontrar o próximo passo para o próximo nível. Aleluia. E nós estamos cantando a palavra hoje aqui. O primeiro passo é esse. A partir desse momento você precisa agora arrumar força, não sei de onde, mas odiar a iniquidade, odiar o pecado, sair dos maus costumes. Aleluia. E amar a justiça de Deus. Glória a Deus. Sabe, nós estávamos aqui uma vez aqui fazendo curso de evangelista com os obreiros. Foi uma bênção. E uma das palavras liberadas foi essa. No meio da oração nossa aqui, o Deus trabalhando com os obreiros. E a palavra foi essa, porque amou a justiça, odiou a iniquidade. E aí nos gabinetes uma pessoa chegou e falou assim: pastor, eu a partir de hoje aquela palavra falou comigo, e hoje a minha decisão é: eu vou fazer de tudo para amar a justiça e odiar a iniquidade. Então hoje esse é o meu caminho, é isso que eu vou fazer. E sexta-feira eu chorei muito, sabe por quê? Porque comecei a lembrar ali algumas coisas. Aí no sábado o pastor ministrando sobre o casamento, que falava de vinho, veio algo ali para você precisa entender para a sua caminhada cristã. Quando o pastor ministrava, Jesus ele foi multiplicar, transformar água em vinho, certo? E aí ele falou para trazer o quê? Quem lembra? Pediu os odres ou ele pediu o quê? Talhas. Tinha uma outra função as talhas. Mas se você precisar rápido, você vai ver que pesquisou na internet, uma das funções dela era o quê? Comportar água para ficar nas frentes das casas ou das festas. A função dessas águas era o quê? O judeu entrava, ele ia lavando a mão para entrar purificar na festa, na casa, seja o que for. Então aquele lugar ali precisava, era para as águas, lavar as mãos. Então existem várias profundidades que você pode buscar, né? Por exemplo, de repente se Jesus ele pede odre, já estavam com os vinhos lá, vamos dizer assim, os caras vão pensar o quê? Ele não multiplicou, ele não transformou, ele misturou água no vinho, tinha um resto de vinho lá, ele misturou e foi isso. Mas para aquele não presenciar o milagre, ele teve que usar as talhas, que eram para ser cheias de águas.
Mas existe algo também significativo para nós. O que isso significa? Nós somos como aqueles vasos das talhas de águas. E aí passa pessoas por você, meu irmão. Como a igreja, por exemplo, pessoas no seu dia a dia. Que cada coisa que acontece, se eu e você não buscarmos o vinho, transformar aquela água em vinho, essas águas vão ficando sujas. Vão ficando sujas, vão ficando sujas. E aí vem dificuldade, vem problema. Esses problemas te afligem, te faz virar um modo de inverno, de repente está com uma rachadura. Então, o que nós temos que fazer? Como Maria fez, identificar o problema, identificar onde nós estamos e buscar o vinho novo de Jesus. E Ele é poderoso de pegar todas as dificuldades e transformar em alegria. Jesus deu o maior exemplo para nós, porque Ele sofreu na cruz, Ele chorou, Ele foi moído. Foi dias de águas amargas, águas sujas. Mas a Bíblia diz que após ele ver o fruto do seu trabalho, o que acontece com ele? Ele se alegra. Todas as vezes que nós fomos transformados, acontece no céu. Então, houve um período de luta, dificuldade, de desgastes. E nós vemos muitos aqui esses tempos. E a sexta-feira eu estava olhando. Rapaz, o Renatinho está ministrando a palavra, mano. E eu falei por eles assim, para alguns, né? Eu falei, não vou avisar vocês 5 dias antes. Para brigar não adianta. Estou nível pastor William, assim. Os líderes de célula pregam mais que nós aqui, irmão. Toda terça eles pregam a palavra de domingo. E eles pregam de novo. Pregam de novo. Então os caras estão mais afiados que nós nos esboços. E o Renato falou dele. Eu falei, não, eu vou te avisar. E aí estava conversando comigo na sexta, né? Não, quinta, né? Na quinta ou sexta? Quinta, né? Tá vendo? Um dia ainda antes, tá vendo? Uma vez, meu irmão, o pastor me ligou 3 horas antes do culto. Pastor, vai pregar. Amém? Eu falei amém, liguei, meu Deus do céu, que eu fiz. Então, nós vamos estar prontos, né? E eu falei pra ele, eu vim aqui ministrando uma palavra abençoada sobre começar e finalizar, eu já comecei a me emocionar. Aí, quando começou as crianças cantavam lá em cima, mano. Cantando, eu vou construir. Por que nós estávamos cantando aquilo? Aonde Deus se moveu no meu coração? Eu estava conversando com a Ló esses dias, a respeito de memórias, por causa do filme, e ela ia fazer uma reunião com as crianças, com os ministros. E eu falei assim, amor, quando fala de salinha das crianças, para mim, não é mais um trauma, mas a minha lembrança não é boa. E acho que ela usou isso aí, né? Por quê, irmãos? Eu nunca fui para a igreja de criança, bem pouco. E eu só fui uma vez na minha vida para uma igreja que tinha salinha. Quando eu fui lá e tinha salinha, eu falei, nossa, que legal. Eu era bem novinho. Desci, a memória me marcou. Você tem uma ideia? Estava tendo uma peça de teatro de bonecos. Aí eles fizeram. Toda vez que eu faço essa salinha assim, eu lembro desse dia. Aí a tia falou assim, ó, quem quer fazer os bonecos? Eu era meio doidinho assim, né? Eu quero, tia. Fui lá pra frente. Sentei no negocinho, fiquei com os bonecos, ela falou assim, ó, eu vou falar as coisas, você repete, tá bom? Tá bom. Na hora que chegou na vez de falar, irmão, as crianças, fui na emoção, saiu nada. Ela fala, eu não consegui. Ela me tirou e colocou outro e outro conseguiu. Aquilo ali já me traumatizou como criança. Caramba, não se fala em público. Já foi um efeito a longo prazo, porque nas primeiras séries assim, eu tinha muita dificuldade de falar em público. E a outra coisa que eu lembro é que naquela salinha tinha um menino que tinha 6 dedos. Eu não queria ficar perto dele. Eu quero ter um dedo colado. Eu quero ter 4 dedos. Mas sério, eu me lembrava disso. O menino gostou de mim, meu. Mas onde está o erro aí? Não foi da igreja que não ensinou. Foi da minha mãe que não voltou lá nos dias, né? Porque ia ter mais vezes das coisas, ensinar igual aqui, por exemplo. A criança vem uma vez aqui só, pode acontecer coisas que ela vai lembrar pro resto da vida ruim. Mas se ela persistir e vir sempre, eles ensinam uma palavra aqui. Vai ensinar que o amiguinho que saiu dele também é de Deus. A gente tem que abraçar ele. Vai ensinar que é normal, às vezes não conseguir falar, mas isso vai ser trabalhado, né? E vamos trabalhar. Só que por eu ter ido uma vez só, isso não é acompanhando a vida inteira, irmãos. A vida inteira. Eu ia na escola, eu sou bem assim, né? Extrovertido. Mas até a 4ª série eu não conseguia falar em público. Criança. E aí quando eu comecei a desenrolar e tal, mesmo eu desenrolado, a memória vinha, mano. Você vai travar. Você travou aquele dia.
Você vê o quanto que uma memória passada pode afligir. Aí de repente Deus te dá um vinho novo, uma nova missão, você começa a executar, e aí existe uma memória lá atrás que vai vir à tona e você não vai conseguir lidar com ela. Então hoje é o momento de Deus tirar isso de você. As crianças cantavam, eu falei assim para ela, amor, coloca nos grandes agora, porque eu quero ter uma atitude com eles assim, que igual teve comigo. Se eu lembrei a minha vida inteira, até hoje eu lembro. Não dói mais, graças a Deus, porque Deus curou, né? Mas se eu lembro até hoje, com 31 anos, que quando eu tinha 6 anos, 6 anos, aconteceu algo comigo, eu quero fazer algo para eles lá em cima, que quando eles tiverem 31 anos eles vão lembrar. Só que eu quero fazer algo bom. E aí a minha cabeça, irmão, sempre é música, porque a música você... Eu duvido que não tenha uma música que você lembra agora, quando você tinha 10 anos. Uma música assim que foi em moda, né? Para pensar, você vai lembrar. Eu, por exemplo, fui para uma próxima vez. Eu tenho uma professora que me ensinou as preposições. Quem sabe as preposições? Ninguém sabe as preposições. Sabe? Depois de guardar. A professora, não vale. Você não vale. Você não vale. Com música ou não? Com uma música? Tá vendo? Eu sei porque eu aprendi com uma música. Pegou as preposições e fez com as preposições junto com a música da Pequena Aranha, brilhando na parede. Hã? Adiante, para, contrapor, sobre, após, perante, entre, com, desenho, até, sobre, trás, per cem. Essas são as preposições. Por que eu sei? Porque a professora falou assim, ó, vamos cantar a aranha escrita adiante, para, contrapor. Então assim, a música marcou, eu com 10 anos na escola, 10 anos na quarta série? Não, 10 anos, quarta série, meu irmão. Quarta série, 20 anos atrás, eu consigo saber quais são as preposições. Deve ter atualizado, com certeza, porque a língua portuguesa atualiza. Deve ter entrado uma outra a mais. Mas me gravou. E eu falei assim, eu vou usar uma música que eles vão gravar. Eles vão esquecer, nunca esquecer. Aí ela falou assim, amor, comprovarei a pedra que eu vou fazer nessa semana. Ensinar eles que eles têm que fundamentar a casa deles na rocha que é Cristo. Aí eu fui lá com Deus, areia, porque eu que era para fazer uma obra, né? Comprei areia, pedra, uma obra animada assim para ela fazer. E aí eu vi agora cantando a música, eu vou construir com as crianças. Eu falei, rapaz, elas nunca vão esquecer disso. E quando elas tiverem 31 anos, elas vão lembrar que elas precisam fundamentar a casa delas na rocha, que é Jesus. Então quando você começa a olhar as coisas boas, o que veio para a dificuldade começa a não fazer mais sentido para você. E é nesse momento que Deus começa a renovar o odre. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos?